Fala pessoal, beleza? Eu vou começar um novo estudo aí. Como eu comecei um curso, e eu vou começar a explicar e passar o conteúdo que eu tô aprendendo no curso. Por quê? Basicamente para mim aprender. É isso. Porque sempre quando você ensina, você aprende. Basicamente isso. Então eu vou pegar o conteúdo e resumir ele, enxugar ele e trazer para vocês aí em forma resumida, tá? Esse primeiro módulo é sobre ética. Vamos lá. O que é ética? Sabe mais ou menos o que é ética? Tem uma noção do que é ética? Ética são princípios, preceitos que regem o nosso se relacionar em sociedade. Basicamente é isso. A forma como a gente se relaciona em comunidade, em grupo, em indivíduos, na sociedade. Tem várias formas, vários diferentes tipos de pensamento de ética, vários pensadores, filósofos de ética, né? Tem primeiro o da virtude, que é o quê? É a ética baseada no ser humano. Através de, se eu tenho um desejo e eu sigo esse desejo, logo eu estou sendo ético. É o ético da virtude. Tem a ética religiosa. Por exemplo, os 10 mandamentos. Se eu estou seguindo uma ética religiosa, logo eu tenho que seguir aqueles preceitos. Isso é muito doido, porque como eu passei por 10 religiões, é muito, eu consigo nitidamente ver isso. Na Igreja Católica tem certas regras que só os católicos seguem. Na evangélica tem certas regras e leis que só o evangélico segue. Na Umbanda tem certas regras e leis que só eles seguem. No Candomblé tem certas regras e leis que só eles seguem. No Espiritismo, no Budismo, no Hare Krishna, tem várias regras que eles seguem lá dentro. Tem alguns que querem impor isso pra fora, óbvio. Mas na maioria dos casos, eles seguem dentro de quem tá lá dentro. Quem tá lá dentro segue esses tipos de regras que eles entendem que pra convivência naquele ambiente precisa aquelas determinadas regras. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você estar naquele grupo se você não segue as regras do grupo, entendeu? Então essa é a regra, a ética religiosa, ou seja, você segue preceitos religiosos. Logo você está seguindo a ética religiosa daquele lugar, entendeu? Um exemplo muito claro disso, por exemplo, um padre vai querer casar, vai dar maior treta. Não sei se já foi liberado isso, não, mas enfim. Por quê? Porque o modelo religioso do católico não permite isso. No evangélico, todo pastor casa. Inclusive é incentivado a casar. Entendeu? Viu que uma regra para um lugar não bate em outro? Não conecta? Não faz sentido? Entendeu? Ali tem a regra, a ética do dever, que é de Immanuel Kant. Ou seja, eu analiso o mundo, eu vejo o mundo, eu analiso, eu raciocínio, eu racionalizo e eu tomo as minhas decisões com base no raciocínio. Eu estou indo pela ética do dever, da consciência, daquilo que para mim é lógico, racionalmente. Isso é a ética do dever. Daí tem a ética formulada por Maquiavel, que todo mundo fala, que é o quê? É o finalismo. Eu penso nisso, isso aqui vai me dar uma finalidade, logo eu faço. Se eu quero aquele tipo de resultado, então eu vou fazer isso, logo eu vou ter aquele resultado. Ou seja, os fins justificam os meios. É mais ou menos o que os políticos usam. Eles não estão muito preocupados, eles estão lá, os fins justificam os meios. Se eu precisar demitir gente, eu vou fazer. Se eu precisar estragar a natureza, eu vou fazer. Se eu precisar... Eu não estou generalizando, tá? Você entendeu, né? Não pira. Se eu quero ganhar dinheiro, eu vou roubar da saúde, eu vou tirar daqui e colocar em laranjas para... Entendeu? Ou seja, os fins justificam os meios. Isso é Maquiavel. E tem muitos lugares na sociedade que cabe esse tipo de princípio. Você gostando ou não. Certo? E daí, por último, tem o utilitarismo, que é o quê? Eu penso as minhas ações vão, que é o mais recente, as minhas ações vão influenciar positivamente para trazer felicidade a mim
eu e ao máximo de pessoas possível se eu atingir a mim e o máximo de pessoas possível, logo, isso é bom. Isso é ético. Agora, se eu estou preocupado só comigo e esqueço dos demais, isso é antiético. Segundo a regra daquele lugar da sociedade. Uma empresa, por exemplo, usa o utilitarismo. Eu não posso pensar só nos fins. Eu tenho que pensar no contexto total das pessoas. Isso aí vai impactar quantas pessoas? Isso aí vai fazer bem para as pessoas? Ou vai fazer só bem para mim? Porque se eu for maquiavélico no emprego, no trabalho, logo vai dar treta. Ou eu vou ser demitido, ou pessoas vão ser demitidas. Ou a empresa vai falir. Entende? Isso aqui é a minha análise do que eu estudei, tá? Se tiver errado, me comenta aí. Olha que doido isso. Então, e aqui, daí a ética é o seguinte, ela pode ser aprendida. Tanto é que Aristóteles fez um livro, Ética a Nicomaco. Acho que é Nicomaco. Que é o filho dele. Ele escreveu um livro de ética ensinando o filho dele. Ou seja, ética pode ser ensinada. Ou seja, esses princípios podem ser aprendidos. E quando a gente entende ética... Eu também não fazia ideia. Eu nem gostava de estudar ética. Agora que eu comecei a estudar, que eu fui entender o que é ética. Eu curti. Então, ética é isso. Determinados lugares da sociedade têm determinadas regras, princípios, formas de agir, que se você não está ligado, você pode estar sendo antiético. Por exemplo, um exemplo clássico. Você vai na Escócia, você vê o pessoal usando saia. Lá, se você não usar saia, você pode ser antiético. Porque é o conjunto de regras daquela sociedade. Se você vai no Japão, você entrou na empresa e o teu chefe chamou pra beber e você não foi beber, você tá sendo antiético. Olha que doido. Entendeu? Então, conforme o lugar, tem princípio, tem regras, princípios que você deve seguir. Numa empresa não é diferente. Então, por isso que você tem que analisar o conjunto de regras daquele lugar, inclusive no relacionamento tem regras. Porque se você definiu, se você for lá e for sincero com a pessoa, e você falou assim, não, eu não consigo me controlar, eu saio pegando geral, a gente pode namorar, o famoso relacionamento aberto, tá? Agora você for lá e você é pego ficando com a pessoa, se você avisou isso antes, você não foi antiético. Agora, se você não avisou e for lá e traiu essa pessoa, ou seja, ficou com outra pessoa, você está sendo antiético. Porque você quebrou as regras do relacionamento. O acordo que foi feito entre vocês, o acordo entre partes. Certo? Então isso é ética. Então a ética tem vários tipos de ética diferentes, em vários setores da sociedade diferentes. E é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Você gostou? Faz sentido para você? É interessante esse tema, né? Porque em determinado lugar vai ter determinados tipos de ética. E o que mais está atuando hoje em dia é o utilitarismo. Ou seja, eu faço o melhor para mim, para os outros, buscando o melhor resultado possível. Ou, como diz um cientista chamado Nash, um matemático na verdade, quando eu jogo e eu penso em mim e no outro, a gente tem o melhor resultado possível. Regra de jogos. Por isso que esse jogo aí, se você trabalhar em equipe, você vence. É basicamente isso. Porque sempre você vai ter o melhor resultado possível quando você está jogando sozinho. Em relação ao grupo. Se você está jogando só pra você, você se lasca. Se você joga em grupo, vocês vencem. E vocês são imbatíveis. Quando o seu grupo está alinhado, pensando em mim e no outro ao mesmo tempo. Entendeu? É isso. Muito obrigado. Fui.